uma boia espacial bloqueia o caminho da Enterprise e conduz a uma série de eventos que ameaçam destruí-la. Este é The Corbomite Maneuver, o primeiro episódio regular de Jornada nas Estrelas. É uma trama de ficção científica muito interessante esta que compõe o primeiro episódio regular de Jornada nas Estrelas. Várias coisas tiveram que ser feitas para a gente chegar a esse ponto da produção. Lembre-se que até então, tudo que havia era 2 pilotos, e os pilotos são produzidos de uma maneira a torná-los tão baratos quanto possível. Claro que eles são sempre mais caros, porque você tem que construir os cenários, tem muito mais investimento inicial, mas por outro lado, eles não são planejados para você entrar imediatamente em produção e sair fazendo um episódio atrás do outro. Então, por exemplo, os cenários da Enterprise, da ponte de comando, tiveram que ser retransportados para o seu local definitivo, uma vez que ficou definido que Star Trek ia virar uma série regular, e eles foram modificados de forma que você pudesse tirar seções da ponte, fazer as paredes que eles chamam de wild, a tradução seria selvagens, né? A ideia de que você pode tirar, aquela parede se move, você pode tirar uma parte do cenário para colocar as câmeras, o equipamento e poder filmar melhor. Então houve essas modificações e também há todo um processo de montar uma equipe para a produção da série. Uma coisa é você contratar as pessoas para o piloto, outra coisa é você fazer um contrato regular para que essas pessoas trabalhem lá semana após semana para tocar a série adiante. E essa série, ela era bancada pela NBC, que era a rede de televisão que topou transmitir Jornada nas Estrelas, comprou o programa, e produzida pela Desilu. Mas a Desilu tinha muitas dúvidas com relação à própria série. Eles tinham medo, porque até então os 2 pilotos produzidos custaram muito mais caro do que os episódios deveriam ser, e eles tinham preocupação de que aquilo quebrasse a Desilu, porque a NBC paga o valor X pelo episódio. Se custa X mais 10, esses 10 são prejuízo da Desilu. Então o grupo de executivos da Desilu estava muito trepidante com relação à Jornada nas Estrelas, mas a dona do estúdio, a Lucille Ball, uma atriz famosa, que ficou famosa com o programa I Love Lucy, ela bancou, falou não, vamos fazer Jornada nas Estrelas, bancou o programa, e assim, em maio de 1966, o primeiro episódio de Jornada nas Estrelas era gravado, The Corbomite Maneuver. Era o episódio que os produtores pediram a Deus, porque além de ter uma trama de ficção científica muito interessante, concebida por sinal por um escritor de ficção científica literário, Jerry Soule, que é o roteirista desse episódio, já tinha escrito alguns romances de ficção científica, também já havia escrito episódios e filmes de ficção científica, os filmes mais pro lado de ficção científica B, mas já tinha uma experiência e também era famoso pelos seus romances, e o Gene Roddenberry trouxe ele para escrever um dos primeiros episódios. Agora, por que esse episódio era tão bom? Porque ele era em tese bem barato e simples de produzir, né? Ele envolvia apenas praticamente só os cenários da Enterprise mesmo, tem apenas uma cena final que se passa lá na nave do Baylock, mas todo o resto é filmado a bordo da Enterprise e muito mais simples de filmar do que um episódio que envolve planeta, que envolve outros elementos, né? Então ele podia realmente provar que Star Trek era viável do ponto de vista comercial. O que de fato aconteceu, esse episódio terminou dentro do orçamento. O orçamento era de cerca de 193.500 dólares por episódio e ele fechou com um gasto de 190 mil dólares, guardando aí uma graninha para gastar em episódios um pouco mais caros. A produção teve 6 dias e meio para filmar esse episódio, e ele tem algumas introduções importantes à série. Aí esse é o primeiro episódio que você começa a realmente sentir Star Trek como nós acabaremos conhecendo, né? Como uma série com o dinamismo que a gente conhece. Uma das introduções mais importantes, se não a mais importante, foi essa aí, do Dr. McCoy. Dr. McCoy, interpretado pelo DeForest Kelley, finalmente embarca na Enterprise. Lembrando que o Gene Roddenberry já queria ele para o médico do primeiro piloto. Já queria ele para o médico do segundo piloto. Quando chegou na série, ele conseguiu emplacar a ideia dele. Por que houve tanta resistência para escalar o DeForest Kelley como médico da Enterprise? E os diretores dos pilotos sempre sugeriam outros nomes, assim como o pessoal do estúdio.
Bom, é que o DeForest Kelley era um ator relativamente famoso já era conhecido, só que ele era conhecido por interpretar os malvadões, os vilões de filmes de faroeste. Então ele tinha essa marca muito pesada de vilania, que o pessoal não conseguia enxergar direito ele como um médico humanista, bonzinho, como é o Dr. McCoy. Mas o Gene Roddenberry já conhecia o DeForest de longa data e sabia que ele podia entregar isso, sabia do potencial do ator, e realmente ele se encaixou como uma luva. Já em The Corbomite Maneuver, ele já tem uma importância grande no enredo, ele já faz um contraponto muito bom com o Capitão Kirk, e cria toda uma dinâmica especial para a tripulação de Jornada nas Estrelas. O enredo é basicamente do Jerry Soule, né? Quer dizer, esse roteirista bolou essa história, essa coisa do encontrar uma boia no espaço, depois vem uma nave, a nave ameaça destruir a Enterprise, e o Capitão Kirk usa um blefe para impedir a destruição da Enterprise. Só que o que já era de se esperar, os personagens não estavam muito bem delineados no roteiro. Pensa bem, o cara tinha só os 2 pilotos para se basear, na verdade um piloto, porque o outro piloto não tinha nenhum personagem tirando o Spock. Então as vozes dos personagens não estavam muito bem na cabeça do Jerry Soule. Em compensação, estavam muito bem na cabeça do Roddenberry. E foi ele que reescreveu, fez as versões finais do roteiro desse episódio, incluindo todas as marcas que tornam ele realmente interessante, né? Todos os comentários sarcásticos, a verve dos personagens só aparece aí, né? Nessas versões finais. Inclusive a ideia de fazer a analogia com xadrez e pôquer e daí trazer o blefe do Capitão Kirk. Na versão original, o Kirk tinha a ideia do blefe assim, do nada. Aí o Roddenberry construiu essa narrativa e a analogia com jogos e tal, e funcionou muito bem. Outras peças que se encaixaram e que mostram como um trabalho de televisão é colaborativo. O Uhura não existia nesse momento, né? Na concepção desse roteiro, que seria o primeiro roteiro a ser filmado na série. Não existia essa personagem. O Dave Bailey, que acabou sendo o navegador aí, tendo um papel importante nesse episódio, era para ter sido o oficial de comunicações. E na versão original, além de ser o oficial de comunicações, ele não dava um surto em tela, né? Aí o que aconteceu? Foi o Joe Sargent, que foi chamado para dirigir esse episódio, um diretor bem experiente, que falou, poxa, a gente precisava incluir alguma coisa diferente aqui, tá todo mundo muito branco aqui nessa ponte de comando. E aí introduziram a Tenente Uhura na função de oficial de comunicações. O roteiro em si não dá muito material para ela, vocês vão ver que ela poucas falas tem, inclusive tem uma reunião que eles fazem, que ela entra e sai da reunião e não fala nada, mas pelo menos o personagem estava lá. Foi uma sugestão do Joe Sargent, o diretor, que o Roddenberry viu e falou, poxa, você tem razão, ótima ideia, e incluiu a Uhura no roteiro, e o Dave Bailey passou a ser o navegador. Também foi o Roddenberry que construiu todo esse drama do Dave Bailey surtando com a ameaça do Baylock. Isso não tinha no roteiro original. E uma outra decisão que foi feita foi de colocar o George Takei, o Sulu, como o piloto da Enterprise. Ele era, se vocês lembrarem, no segundo piloto, Where No Man Has Gone Before, ele era o astrofísico da nave. E o estúdio gostou muito do George Takei, a NBC, que estava encorajando a escalação de elencos mais diversos etnicamente, também gostou, mas eles chegaram à conclusão, Gene Roddenberry, o pessoal, que um astrofísico não ia ser necessário em todos os episódios. Então eles preferiram transferir o Sulu para piloto justamente para ele poder aparecer mais. E uma coisa que talvez surpreenda você, o Gene Roddenberry queria cortar o Scott da tripulação. Ele chegou a mandar uma carta depois do piloto, depois que o piloto foi comprado, pro James Doohan, o ator do Scott, falando, olha, a gente não vai precisar do engenheiro no momento, então não vamos pegar o seu contrato. Quem sabe mais pra frente ele volta a aparecer, e aí a gente chama você, esperamos poder contar com o seu serviço, mas muito obrigado e até a próxima.
O James Doohan não gostou muito disso, ele tinha um monte de trabalho, não era falta de trabalho, mas ele tinha gostado muito do personagem, do conceito da série, e ele foi e tentou brigar pelo personagem, então tentou renegociar o acordo dele, o contrato, baixou o valor, não sei o que, e aí conseguiu um acordo para participar dos episódios. Uma adição bastante importante a essa química, né, que se construiu a partir dos primeiros episódios para gerar mesmo o formato de Jornada nas Estrelas. Lembrando que o James Doohan é praticamente o pai do personagem, né, porque foi ele que decidiu que ele deveria ser escocês, ele escolheu o nome Montgomery Scott, e o único pré-requisito que o pessoal tinha era: temos esse ator que faz bons sotaques. Ele foi lá, fez alguns sotaques diferentes pro Gene Roddenberry, e o Roddenberry perguntou qual você acha que deve ser a nacionalidade desse personagem. E aí ele que escolheu que ia ser um escocês e que ia se chamar Montgomery Scott. Então veja, são as contribuições aí dos atores, do diretor, para construir essa grande saga que se tornaria Jornada nas Estrelas. Uma das coisas também que foi muito importante nesse episódio foi o início, digamos, da germinação do personagem do Spock. O Spock, nos primeiros episódios, no piloto original, ele é um personagem completamente diferente. Ele não encontrou a química ali, o Leonard Nimoy não encontrou a química com o Jeffrey Hunter, o personagem ainda ria, era meio indefinido, era só um alienígena para figurar ali. No segundo piloto ele começa a ser um pouco mais definido como um personagem lógico, mas o Leonard Nimoy estava com uma dificuldade muito grande de formular a atuação desse personagem baseado nisso. E ele consegue chegar graças ao Joe Sargent, o diretor. E numa cena muito marcante em que ele tem que ver o Baylock e ele fala fascinante. E ele não estava sabendo como interpretar aquilo, estava confuso, e o Joe Sargent vendeu para ele e falou: olha, você tem que encarar esse personagem como um cientista fascinado pelo universo. E aí ele entendeu aquilo, clicou, e o Leonard Nimoy começou a pegar o jeito de como interpretar o Spock. Essa é uma trama muito interessante de ficção científica, uma trama barata de se produzir, e realmente os produtores gostaram muito desse episódio, eles queriam que fosse um dos primeiros a ser exibido. Acontece que, apesar de ter sido o primeiro a ser filmado, ele foi apenas o 10º a ser exibido. Por uma razão muito simples. Tinha muitos efeitos visuais e demorou muito tempo para ficar pronto. Mas, de toda forma, Jornada nas Estrelas começava sua produção regular com o pé direito.